Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Tema desta semana: o líder como um trabalhador da última hora. Meta de hoje: leitura das páginas 84 a 87. Os trabalhadores da última hora. Porém, nessa parábola há algo muitíssimo interessante. O dono da casa chamou mais trabalhadores às 5 horas da tarde. Por quê? Não deveriam ser suficientes para cumprir a tarefa os trabalhadores que ele chamou de 3 em 3 horas? Os que ele chamou no último período de 3 horas, às 3 da tarde, deveriam cumprir a tarefa até às 6. Porém, ele fez algo diferente e chamou um grupo de trabalhadores às 5 da tarde, faltando 1 hora para concluir a jornada de 12 horas de trabalho do dia. Por quê? Transportando para a era da igreja, o Senhor chamou os trabalhadores na 1ª hora ou na última hora, porque ele entendeu que a maneira convencional dos que atuavam de 3 em 3 horas não seria o suficiente para concluir esta era. Todos os trabalhadores da vinha de todos os períodos são pessoas positivas. Todos foram fiéis ao Senhor em seu tempo, de acordo com a visão, revelação e condições de prática da palavra a eles disponíveis. Que isso quer dizer? Os trabalhadores das últimas horas não conseguiram concluir o que Deus ainda tem para fazer nesta era e na velocidade que o trabalho requer. Então, foi necessário que Deus levantasse os trabalhadores da última hora. Estes têm que ser diferentes. Desculpe-me dizer, os trabalhadores da última hora têm de ser loucos. A maneira convencional não é suficiente para fechar esta era, para concluir a última etapa. Trabalhadores não convencionais para acompanhar o ritmo do Espírito em sua completude. Nesta última hora, Deus enviou os 7 Espíritos. O Espírito em sua completude, em sua força total. Ele já nos introduziu na era do Apocalipse. Para cooperar com os 7 Espíritos e acompanhar o aumento de velocidade necessário nesse momento, Deus também levantou o último grupo de trabalhadores especiais. Deus nos chamou. Esses trabalhadores têm que pensar fora da caixa. Não podem ficar satisfeitos com o que já alcançaram. Não podem acomodar-se. Não podem ser meramente convencionais, tradicionais. Esses trabalhadores têm de seguir o Espírito de perto. Aonde o Espírito for, eles também devem ir. Esses trabalhadores não questionam o porquê disso e daquilo. Eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 11:4. Não agem pela razão, pela lógica. São obedientes ao Espírito. Graças ao Senhor que está formando esse grupo de loucos em nós. Líderes que pensam fora da caixa. A comportagem dinâmica, por exemplo, é uma loucura. Nenhum homem natural com a mente lógica poderia pensar nisso, muito menos realizar essa tarefa. Mas Deus nos abençoou, nos abriu o caminho e as coisas estão acontecendo no fluir do Espírito. Além da comportagem dinâmica, temos o Avança Jovem, a fábrica de vencedores, jovens adolescentes, crianças, todos cheios do fogo, do Espírito e de encargo para pregar o Evangelho. Há também as mulheres conectadas, os homens de oração, as centrais de acolhimento, as redes de cuidado, a comportagem na modalidade por hora ou por oportunidade, e os irmãos saindo no dia a dia para pregar o Evangelho usando a poderosa frase: "Posso orar por você?" Está havendo uma verdadeira revolução espiritual em nosso meio. Não é obra nossa, mas do Espírito. Ele está atuando dessa forma, mas precisa de nossa cooperação. Por isso, os trabalhadores que foram chamados na última hora têm que pensar e agir fora da caixa. Têm que ser líderes não convencionais. Eu louvo o Senhor por ter me permitido nascer nesta era.
Nós, cooperadores, líderes da obra do Senhor nas igrejas e nas diversas regiões, estamos muito contentes. Passamos dezenas de anos com muitos problemas entre nós. No entanto, pela necessidade que o Senhor tem na última hora, pela urgência do momento, Ele nos fez chegar a uma situação muito boa, de coesão, de edificação entre nós em unidade e unanimidade, porque precisa de uma liderança firme e de grande impacto para liderar este grupo de trabalhadores muito especial na última hora. Desafio: converter os trabalhadores convencionais em trabalhadores da última hora. Nós convivemos com os trabalhadores do último período de 3 horas. Portanto, podemos dizer que entre nós existem os trabalhadores convencionais e os não convencionais da última hora. Meu trabalho nos últimos tempos, entre os cooperadores e líderes, é converter os que ainda estão do lado convencional das últimas 3 horas para o lado não convencional, como os trabalhadores da última hora. Esse é meu grande desafio na comunhão com vocês. Os trabalhadores da última hora precisam ter um espírito diferente, humilde. Desde o início da pandemia em 2020, tenho feito lives todos os sábados às 10 horas da manhã com os comportores dinâmicos. Em todas elas, primeiramente ouço os testemunhos deles por 45 minutos. Temos visto cada milagre acontecer na vida deles e por meio deles, que às vezes sinto que muitos desses comportores estão à minha frente. Esses jovens nas ruas, contatando todos os tipos de pessoas, orando com elas e passando os livros espirituais que contêm o Evangelho do Reino, precisam viver todo o tempo no Espírito. Isso os deixa muito íntimos de Deus, porque se eles não vivem no Espírito, não conseguirão fazer a comportagem de maneira eficiente. Eles buscam constante e desesperadamente a direção do Espírito. Muitas vezes atuam debaixo de sol escaldante. Eles abordam pessoas nos drive-thru, em shopping centers, nas lojas, e alguns seguranças os proíbem de abordá-las nesses lugares. Mas eles estão salvando as pessoas de diversas situações: suicídios, casamentos quase desfeitos, relacionamento ruim entre pais e filhos, enfermidades, desemprego, etc. Graças a Deus por ter nos dado um grupo de irmãos e irmãs guerreiros, dispostos a sofrer pelo Senhor. Eles estão socorrendo as pessoas nas ruas o tempo todo, pelo menos 8 horas por dia.